A NUS nasceu com a ideia de ser um sistema financeiro totalmente autônomo e deflacionário. Dessa forma, para colocar novas moedas em circulação, é necessário realizar o procedimento chamado stake, que lança novas moedas na rede, valida as transações e torna todo o processo mais seguro. Por ser uma moeda limitada e escassa, é natural que o poder de compra e o preço tende a aumentar com o passar do tempo, fazendo com que a oferta e a demanda passem a imperar, reforçando ainda mais as suas características deflacionárias. Entretanto, por outro lado, à medida que as moedas vão ficando mais escassas e mais difíceis de serem extraídas, isso significa também que os stakers terão cada vez menos recompensas, correto? Bom, em teoria sim, porém com a NUS o efeito é exatamente o contrário. Quanto menos moedas em circulação, mais recompensas os stakers ganharão, e provavelmente o único ativo do mercado que possui tal características, ao aliar um modelo deflacionário com recompensas inflacionárias. Mas como isso é possível? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Levando em consideração os projetos atuais existentes no mercado, sem sombra de dúvidas, a NUS é um dos projetos mais completos de toda a indústria blockchain da atual geração, trazendo tecnologias de ponta, casos de usabilidade real e principalmente uma gama muito grande de produtos e serviços funcionais que estão em pleno funcionamento dentro do ecossistema, como por exemplo, corretora descentralizada, contratos inteligentes, fábrica de blockchains, interoperabilidade cross-chain, sistema de stake, financiamento POCM, multiassinatura, carteiras, swap, farm, etc. São tantas coisas que eu precisaria de vários vídeos separados para estar falando sobre todos eles, sem contar as novidades que ainda estão por vir, como stablecoin e NuSwap. Atualmente, grandes analistas profissionais do setor cripto consideram que os recursos de cadeia cruzada cross-chain é um dos recursos mais importantes que um projeto precisaria ter para sobreviver e permanecer relevante no mercado. Pensando nisso, o ecossistema NUS desenvolveu uma outra blockchain paralela mais leve, denominada Nerve Network, que tem a capacidade de fazer cross-chain com mais de 13 redes de protocolos totalmente diferentes, a uma velocidade de mais de 2.000 transações por segundo e sendo necessária apenas uma confirmação de rede para a transação ser considerada segura. Todas essas características consideradas fazem da Nerve uma verdadeira blockchain DeFi, com especialidade no setor de cross-chain. Porém, como a Nerve não tem recursos de contrato inteligente, essa tarefa fica por conta da NUS, que possui tal característica. Podemos ver aqui que existem duas blockchains diferentes, onde uma complementa a outra, com Nerve sendo especialista no cross-chain e NUS sendo o gerenciador do ecossistema com seus contratos inteligentes. Por isso, em vez de desenvolver uma blockchain gorda, inchada e pesada, que tenta resolver tudo sozinha, o ecossistema se divide em dois projetos com objetivos, requisitos e ritmos de desenvolvimento diferentes. Tudo isso acaba colaborando para o que é a maior virtude desse projeto, que é a imensa capacidade de evoluir rapidamente ao longo do tempo. E foi graças a tudo isso que a NUS acabou desenvolvendo a plataforma SCO com o programa POCM. Com isso, os projetos parceiros integrantes do programa comprometem uma pequena parte de seus tokens para que sejam distribuídos em um período de tempo pré-definido aos interessados. Os tokens desses projetos são interconectados de sua blockchain nativa para a blockchain da NUS através da Nerve. Já os detentores de NUS podem fazer stake desses projetos, recebendo em troca tokens do mesmo. Tudo isso é feito de forma muito eficiente pelo contrato inteligente da NUS, que além de colocar as moedas NUS em stake na própria blockchain, onde segue as mesmas regras de stake padrão, também é responsável por distribuir as recompensas em NUS aos proprietários dos projetos, e recompensas em tokens aos detentores de NUS. A maior diferença desse sistema entre outras pools concorrentes do setor é que, como as recompensas dadas aos projetos são mineradas da própria blockchain da NUS, isso permite que o programa escale indefinidamente, apoiando os projetos pelo tempo que for necessário. E melhor ainda, não exige nenhum TVL, ou seja, nenhum valor bloqueado, para que a plataforma permaneça viável. Praticamente a NUS nasceu com a capacidade de cultivar e fazer farm de forma orgânica. Esse sistema também é muito mais amigável a alguma regulamentação, porque todas as NUS em stake pelos titulares são protegidas pelo contrato inteligente. Dessa forma,
não importa o que aconteça com os projetos, os titulares nunca perdem o seu capital, ou seja, suas NUs. Sendo assim, não existe muito o que regular nesse sentido. Esse mecanismo conceitualmente simples também gera benefícios para ambos os lados. Por parte dos detentores NUs, eles irão torcer pelo sucesso dos projetos, pois é do interesse deles que o preço dos mesmos aumente. Afinal de contas, eles recebem mais valor pelo mesmo número de NUs em stake. Por outro lado, os parceiros também irão torcer pela NUs, porque é do interesse direto desses projetos que a demanda de NUs aumente, pois também receberão mais valor pela mesma quantidade de NUs apostada. Nota-se que esse mecanismo impõe um sistema cooperativo em vez de competitivo, formando assim uma aliança com interesses mútuos. Um outro benefício útil para os parceiros do programa POCM é que eles podem tirar proveito da tecnologia de cadeia cruzada cross-chain e saltar entre várias blockchains por meio da Nerve, aumentando exponencialmente sua base de usuários potencial. Com isso, eles podem concentrar todos os seus recursos construindo vantagens competitivas de seus produtos, ao invés de se preocupar com códigos de infraestrutura. Os parceiros da NUs também podem desfrutar de outras ferramentas importantes do ecossistema, como por exemplo a carteira Nabox, muito semelhante ao MetaMask, porém com muito mais recursos, incluindo serviços de cross-chain. Também poderão criar pools de liquidez no DeFi no Swap, que será lançado muito em breve, além de usar o DEP de cadeia cruzada cross-chain para se conectar ao MetaMask. De uma forma geral, os parceiros do programa POCM desfrutam de muito mais exposição, um ótimo portfólio de ferramentas prontas para uso, oportunidade de negócios e ainda são pagos em NUs para isso. Levando em consideração tudo o que já foi dito sobre a NUs e seu ecossistema até agora, voltamos à pergunta crucial lá do início desse vídeo: como os detentores de NUs podem desfrutar de um modelo de recompensas inflacionárias ao mesmo tempo em que o ativo é deflacionário e com uma oferta máxima limitada? Bom, para responder isso, precisamos saber que cada projeto do programa distribui tokens a taxas constantes, o que significa que quanto menos stakers um projeto tiver, mais tokens cada um receberá. Há pouco mais de um ano, a quantidade de projetos no programa era cerca de 10, e aproximadamente 7 milhões de NUs estavam em stake. Dividindo esse número pela quantidade de projetos da época, obtemos um número de 700 mil NUs por projetos. No entanto, em apenas alguns meses depois, a quantidade de projetos saltou para cerca de 50, e o número de NUs em stake avançou para 8 milhões, dando agora uma média de 160 mil NUs por projeto. Ou seja, à medida em que a quantidade de projetos aumenta, a quantidade de NUs em stake diminui. Naturalmente, isso fez com que cada staker recebesse mais tokens, porque a quantidade de NUs em stake nos projetos foi diminuída conforme explicado anteriormente. A quantidade de recompensas recebida em média pelos stakers está cada vez mais aumentando de forma gradual, à medida que novos projetos se juntam à plataforma, o que por sua vez aumenta diretamente a curva de probabilidade de demanda por NUs. Portanto, como a plataforma pode escalar indefinidamente, já não existe mais nada que possa parar essa tendência. Bom pessoal, por hoje é só, muito obrigado por assistirem o vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal e se você é novo por aqui inscreva-se para ficar por dentro dos próximos vídeos. No mais era isso, muito obrigado, tchau tchau, fui!